Como é que eu sei que começou? Começou agora. Ah. Boa tarde. Oi, boa tarde, Maísa, tudo bom? Oi, Cláudia, boa tarde, tudo bem? Vamos vamos então começando enquanto as pessoas vamos começando enquanto as pessoas vão se organizando, se ajeitando para participar da nossa live de hoje, Claro. né? Vamos dar um tempo, então, para as pessoas se organizarem. E como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Em confinamento, né? É, em confinamento. Bom, acho que então a gente pode dar boa tarde a todas e todos, né? Nesse nosso segundo chá com conversa online, né? Porque antes a gente fazia um chá com conversa lá no sindicato, com comida, com chá. E agora, devido a esses momentos de pandemia, agora é o chá online. De cada 15 dias, né? Ou seja, 2 por mês, é que nós vamos fazer uma conversa. Neste momento, a preocupação do sindicato é fazer com que as pessoas se sintam mais saudáveis para enfrentar esse momento, que a gente sabe, e nós estamos percebendo também que muitos de nós não sabem como lidar com essa situação, porque ela é nova. Então, nós precisamos conversar. Tem muita gente que diz, ai, para que tanta live, né? Já estou cansada, mas isso é importante, porque quanto mais informação, melhor para a gente, né? Então, o nosso segundo chá, eu gostaria, mas é que tu, sendo a nossa prof de yoga lá do Sindicerve, é um prazer te receber, é um prazer saber que tu trabalha conosco, tem muitos elogios. Todas as pessoas, tuas alunas que trabalham conosco, sempre elogiando. Foi por isso, então, que a gente resolveu ter uma conversa para que nós pudéssemos esclarecer um pouco mais sobre a yoga, porque muita gente pensa que yoga é meditação. Ah, yoga é só equilíbrio, me disseram, né? Então, acho que é importante a gente esclarecer e ver de que forma a yoga pode ajudar nesse momento, né? Então, primeiro, eu gostaria que tu te apresentasse, dissesse tua formação, né? E tu te colocasse assim para que a gente conhecesse mais. Certo. Primeiro, eu queria agradecer a Cláudia e a todo mundo do sindicato pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre yoga. Então, meu nome é Maísa, sou professora de yoga desde o ano de 2015, no sindicato também, desde 2015, que eu tenho dado aula de yoga ali. Eu me formei em História pela UX, que isso também eu vejo que é uma coisa que me ajudou para trabalhar como professora, também trazendo os conhecimentos, né, da graduação. Eu Uhum. estudo sobre yoga, ayurveda, meditação, desde que eu comecei a dar aula, mas a prática eu já tenho um pouco tempo antes ali, faz uns 8 anos mais ou menos que eu pratico yoga. E nesse período todo, então, sempre estudando e me envolvendo com cursos, né? Já tive a experiência de poder ir para a Índia no ano de 2016, que foi um Uhum. período também muito importante para mim, não só como professora de yoga, mas como pessoa, né? A viagem, é claro que a gente sempre se envolve com a cultura do outro país e tudo mais, mas a Índia, ela tem uma coisa diferente, assim, que a gente, só quem vai lá, quem tá lá, sabe do que eu tô falando. Então, e ano passado eu terminei um curso de Ayurveda, que eu estudo também a medicina indiana, que é paralela aos estudos que a gente tem do yoga, de autoconhecimento, de saúde e tudo mais. E estudo também, atualmente estou estudando sobre meditação para me aprofundar mais e poder passar aí para o pessoal sobre meditação, que também é um dos passos do yoga. Então, a gente vai falar um pouquinho, tem sempre aquela coisa de o que é afinal, né? A gente vê assim, ou às vezes a coisa é muito física, né? As posturas físicas, e agora nesse período de confinamento, que a gente está de confinamento, né? Eu falo confinamento, mas o isolamento, a quarentena e tudo mais, acabou meio que uma explosão, assim, de tipo, as pessoas procurarem yoga, as pessoas, né, quererem saber o que é o yoga e tudo mais. Em alguns
lugares, assim, as pessoas, é só meditação, ou ficar sentado naquela posição, né, em lótus, meditando. Ou algumas pessoas acham que é só as posturas físicas, né, os movimentos, equilíbrio, enfim. E, na verdade, é muito mais do que isso, é um sistema muito mais complexo e muito mais vasto. Tá? A gente tem aí registros de 5.000 anos atrás, de escritos falando, as escrituras falando sobre o yoga. E aí até eu brinco assim, tá na moda, né, que as pessoas falam agora, mas tá na moda há mais de 5.000 anos, a gente que tá tendo acesso agora. Então, nessas escrituras que a gente tem, algumas delas que são as mais conhecidas, né, que as pessoas conhecem, ou já ouviram falar, que é o Bhagavad Gita, que fala um pouquinho sobre o yoga, e a gente tem os Yoga Sutras de Patanjali, que é o que a gente vai se focar mais aqui para poder falar do que a gente pratica hoje, que é o Hatha Yoga. A gente até tinha falado um pouquinho sobre isso, né, os tipos de yoga. Na verdade, tem mais de um, na verdade, não tem mais de um. Tem o yoga geral, esse yoga, e algumas outras formas que a gente tem de ter o conhecimento, enfim, de acessar essa conexão, essa união, que é o significado da palavra yoga. Então, o que a gente faz ali no sindicato, que a gente pratica, é o Hatha Yoga, que são físicas. A gente faz as técnicas de controle da respiração, concentração, que a gente faz também, e os próximos passos, que seriam, então, a meditação, para que a gente consiga, talvez não nessa vida, né, mas para que a gente consiga, então, se iluminar ou se liberar, mas isso aí já é um passo mais longo, não vai ser por agora. Então, seria mais, mas assim, em linhas gerais, o que a gente segue é o Hatha Yoga, mas tem o yoga, digamos assim, esse conceito mais amplo de yoga. Você pode acessar através do que a gente chamaria do Bhakti Yoga, né, que é o yoga da devoção. Então, são aquelas pessoas que são mais no sentido de religiosidade, então, você acessar através isso tem lá na Índia, muito comum, através dos mantras. Então, das rezas, das mantras, né, você conseguir aí se liberar. Através do Karma Yoga, que seria o yoga das boas ações. Então, você praticaria o que a gente poderia dizer, a prática da caridade, enfim, você auxiliar o próximo e tudo mais, você conseguiria também estar aí se liberando. Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, que é esse yoga, então, através do estudo das escrituras, aquela pessoa que é mais filosófica, ela também pode, através desse estudo do conhecimento, atingir esse estado. E o que a gente faz ali, que é o mais popular, que tem no Ocidente, é mais comum, que é o Hatha Yoga, que é o yoga da força, que é o yoga que a gente pratica, ou tenta, pelo menos, praticar. Acho que, em linhas gerais, seria isso. Não sei se a gente pode ir dando continuidade, se você quer falar alguma coisa, me perguntar. Ou... assim, ó. A yoga, ela trabalha, como tu disse, a força, o equilíbrio, né? E esses elementos, dei dando uma olhada, porque eu também faço yoga, e mesmo estando de parada agora, nesse momento, né? Essa força, esse equilíbrio, atua sobre o teu cérebro, certo? Atuando sobre o teu cérebro, tu vai trabalhar essa força física também para aceitar esse momento e trabalhar esse momento. É o que eu entendo e é o que eu procuro na yoga. É conseguir mentalmente enfrentar, porque a gente sabe que nós temos adversidades em todos os momentos de nossa vida, não é só agora que as coisas estão acontecendo. Mas enfrentar da melhor forma possível sem cair no negativismo. Porque a televisão, o tempo inteiro que tu assiste televisão, que tu recebe pelo celular, cada dia é coisa pior, né? E como é que tu trabalha isso para te realmente não cair em depressão, para te, né, não entrar nesse negativismo todo? Então, eu gostaria de saber como é que eu posso, com a yoga, realmente encontrar esse equilíbrio meu, né? Porque cada um de nós vai ter um. Claro, claro. É bem como tu falou, a gente sempre viveu esses períodos de adversidade, né? A gente tem aí a violência,
injustiça social, a gente tem as desigualdades que sempre fizeram parte, né, da nossa vida, infelizmente, como sociedade, a gente enfrenta esse tipo de coisa. A diferença agora da pandemia é que a gente também está isolados um dos outros, né? A gente está, é claro, salvo aquelas pessoas que precisam trabalhar, tem muitas pessoas que não estão em isolamento, né, mas aqui no nosso caso, a gente está falando mais particularmente de quem está vivenciando esse período de isolamento, de confinamento, como eu brinco dizer, né, a gente está confinado, é uma situação diferente do que então a gente estava vivendo, né, então a gente vai ter que ter um outro olhar para a nossa realidade, e o que o yoga vai nos proporcionar, que é o que um pouco a pandemia e o confinamento está proporcionando para a gente, que é esse olhar para dentro. Porque muitas vezes o que acontecia? A gente foi para fora, né? O homem chegou até a Lua, foi para o espaço, conheceu, né, milimetricamente tudo que tem aí, nos envolve, mas não fez esse caminho de olhar para dentro, de, tipo, essa viagem que é vir para dentro. Então, agora a gente está isolado, tá, o que eu vou fazer a partir de agora? Em casa, por exemplo, o que a gente vai fazer? Né? Então, tem essa parada agora, vamos nos olhar. E o yoga proporciona isso, como eu falei, há 5.000 anos. Há muito tempo tem esse caminho de volta, né, que é a gente olhar para dentro. Então, através das posturas físicas, que nem tu falou, a gente vai começar trabalhando, então, o equilíbrio. O equilíbrio, ele vai estar atuando também diretamente no nosso sistema nervoso, porque a gente estava disperso, né, com tudo isso que está nos distraindo, e a gente para, então, agora e concentra, traz, então, o foco para si mesmo, e aí a gente vai estar trabalhando a partir disso. Um outro elemento que é muito importante, a gente trabalha não só a prática dele em si, que até se der tempo, não sei, a gente até pode fazer um pouquinho aqui, mas a gente trabalha durante os asanas, que é a respiração. Que a respiração é esse ato, então, que a gente faz de trazer a nossa mente para o momento presente. Agora a gente se deu conta que a gente está respirando porque eu falei sobre a respiração. Mas às vezes a gente nem se dá conta de que a gente está respirando. Não é verdade? Então, é a respiração que vai puxar a gente, então, de volta. O nosso sistema nervoso também está diretamente relacionado à nossa respiração. Então, pode ver, quando a gente está mais agitado, ou quando a gente está nervoso, ou quando a gente está com raiva, ou aquelas emoções que a gente tem, né, que isso é do ser humano ainda, a gente tem essas emoções, o que acontece? Pode ver como é que está a nossa respiração. Ou não está, né, ou a gente não está respirando, ou ela está muito curta. Então, a gente vai parar e respirar profundo, e isso, os asanas vão nos proporcionar, observar onde é que está a minha respiração. Onde é que está, sabe, como eu estou respirando. E uma das práticas também, que é a respiração, a gente pode fazer parada agora e não, vou observar como estou respirando. Como está a minha observação, a minha respiração. Então, a gente fala dessa questão de trabalhar o sistema nervoso, mas a gente também fala de trabalhar a fortalecimento, né, a gente também está trabalhando as questões de saúde, bem-estar, aí, trabalhando sistema endócrino, a gente está trabalhando, né, alongamento do nosso corpo, força, né, a gente precisa da mobilidade das nossas articulações. Com o tempo a gente vai perdendo essa mobilidade, porque se a gente for ver, a gente passa a maior parte do dia ou sentados na cadeira, e agora, no período da pandemia mais ainda, né, ou sentado, ou em pé, muitas vezes, ou deitado, né, e a gente não mobiliza o nosso corpo, que a gente tem inúmeras possibilidades de trabalhar ele. Então, a gente trabalha isso com os asanas, mas, é claro, é importante a prática da atividade física, né, se a pessoa está podendo, nesse período de confinamento, realizar de alguma forma, tirar uns minutinhos no dia para conseguir fazer isso. Então, é bem importante, a gente vai falando de asana ligado junto, de posturas, de movimento ligado junto com a respiração, que vai atuar das duas formas para a gente conseguir, então, o que é o nosso objetivo no yoga, que é aquietar a agitação da nossa mente. Porque, então, a gente estava com aquela agitação de olhar para fora, de tudo funcionando lá fora, e agora a gente tem que voltar para dentro. Então, como a gente vai conseguir reagir com tudo isso que está acontecendo fora,
que aqui dentro ainda seja nosso templo, a nossa casa, que a gente consiga se manter bem, que a gente consiga ser a nossa melhor companhia, né? Porque as pessoas lá fora a gente não está mais tendo. Então, como a gente, dentro da gente mesmo, conseguir se manter em equilíbrio, se manter em paz, se manter, né? Por mais que tudo esteja um caos lá fora, a gente consiga encontrar dentro de nós essa calma, enfim. Bom, tu sabe, mas falei, né? Tu estava falando da questão de que a gente, por causa da pandemia, por estar sentado, muito sentado, ou deitado e tal, mas não é só isso. A pessoa que passou, é que você é jovem, a pessoa que passou dos 50, ou está beirando 50, pelo menos eu sinto assim. E como eu parei um pouco também a yoga, eu vejo assim que pareço travada, entende? Parece com mais dificuldade. Antes eu era mais ágil, e aí a gente se torna menos ágil. E daí o que que passa na nossa cabeça? O que que eu vejo com as pessoas? Ai, que remédio eu posso tomar? Que possa me dar agilidade ou fazer com que o sangue circule melhor, porque a ideia parece é que tu está travada, né? Então, eu vejo que a nossa cultura ocidental é muito do remédio, né? Eu busco, eu não me previno, eu pego, eu quero tomar um remédio e no outro dia eu estou melhor. Então, não existe esse trabalho. Eu gostaria que você colocasse um pouquinho para a questão, principalmente de nós que estamos jovens há mais tempo que você. Claro, isso é uma coisa que a gente trabalha muito nas aulas, que é o movimento, né? Que são as posturas físicas. Então, a gente vai fazer os alongamentos, que é importante. Cara, espreguiça lá para cima, ó. Essa é uma coisa que tu até pode fazer agora, Cláudia, quem estiver assistindo a gente, ó. Espreguiça lá para cima, alonga bem, ó. Corrige a postura, né? Que a tendência, a gravidade é puxar a gente para baixo, né? É. Então, a gente vai puxar para baixo, alonga lá para cima. Ó, baixa, espreguiça bem. Já deu uma soltada, ó, solta os ombros. Sabe? Tipo, são coisas que a gente pode fazer, né? Independente a gente estar na aula, independente da gente, tipo, agora eu tô fazendo yoga. Claro, é importante esse momento da parada, do vou fazer yoga. Mas é importante também esse outro. Cara, eu preciso me espreguiçar, sei lá, 10 horas sentado. Imagina tu passar 10 horas ou 8 horas, muitas pessoas que estão trabalhando sentadas, ou até o pessoal que está aposentado, muitas vezes tinha outras atividades fora, não conseguia, tipo, agora não está conseguindo fazer. Então, é importante fazer essa parada. Aí a gente vai trabalhar seriam os 4 movimentos da nossa coluna, né? Porque a gente, nossa coluna tem aqui, tem né, esse eixo, né, topo da cabeça, a gente imagina, sempre falo isso nas aulas, visualiza esse alinhamento desde o topo da cabeça até a base, né, lá do cóccix. A gente tem esse alinhamento, mas a gente tem outros 4 movimentos que a gente pode fazer, que é a flexão para trás das nossas costas, a flexão para frente, alongamento lateral para os 2 lados e torção para os 2 lados. E isso, então, vai manter a saúde da nossa coluna. Se a gente conseguir fazer esses 4 movimentos. Entende? Então, é importante a gente fazer isso. Vai estar trabalhando também o sistema nervoso, os nervos que saem das vértebras vão estar se liberando, a gente vai estar se estendendo. A gente vai trabalhar a questão, como tu falou, da circulação, né? Se a gente faz movimento para frente, movimento para trás. E a gente está trabalhando também aí a mobilidade da nossa coluna, para que a gente não fique cada vez mais enrijecido e mais duro. Então, é importante ter esses 4 movimentos, e é claro, a gente vai trabalhar também invertidas, né? Invertida na circulação. E não falei, a gente passa deitado, né? Ou sentado, ou em pé. E o sangue voltar nunca vai fazer esse movimento de voltar. Então, precisa o sangue novo, que a gente fala a causa de problemas de varizes e tudo mais, né? E trombose, coisas e outras coisas. A gente pode também um exercício bem simples, que eu até ensino para o pessoal, né? Você já deve ter feito, você lembra? Que é levantar as pernas para cima, né? Tipo, sim, levanta as pernas para cima. Você pode até apoiar na parede, se você está deitado, apoia com as suas pernas na parede e fica deitado. Já está fazendo o retorno da circulação, que é muito importante para nós, para o nosso corpo, independente da idade.
tá fazendo sangue novo, né, vir para o nosso cérebro, dá uma oxigenada, porque a gente às vezes tá, tipo, né, a cabeça tá cheia de coisas, sangue novo, oxigenou, e além de estar liberando a parte posterior do corpo, alongando atrás, que às vezes a gente pode ter encurtamento e curvar, como eu falei que a gravidade pesa, a gente vai fazer com que isso nos proporcione, então, aí corrigir a postura, abrir peito, coisas simples que a gente pode fazer, ó. Já dei a dica aí nesses 2 exemplos aí que a gente pode fazer de movimentos. Espreguiça para frente, espreguiça para o lado e leva as pernas para cima. Isso aí a gente pode fazer ao longo, uma vez por dia ou ao longo do dia, se você sentir necessidade, você pode. Tá. Vamos tentar. Mais ou menos isso. Vamos tentar, né? Seria mais ou menos isso. Não, vamos fazer, sim, né? Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais vai entrando na nossa cabeça que nós precisamos, que não existe solução mágica. E que isso é bom, que nem a Carla Marçal está colocando aqui, a Carlinha querida, foi minha colega e é tua aluna, né? E é uma pessoa que sabe muito de yoga, está colocando aqui que yoga é um exercício, é uma atividade completa. E ela coloca que gosta muito das tuas aulas. E a gente, obrigada, eu tenho Carla. uma inveja da Carla, que ela tem uma flexibilidade que eu não tenho. Um dia, Carla, eu vou chegar lá. Vou ser que nem ela. Vou estar bem Mas assim. a Carla pratica há bastante tempo, Cláudia. Não se compare. Lembra de não se comparar, né? Nós somos únicos, né? Nós somos especiais e nós somos iguais na diferença, né? Porque todo mundo é diferente de alguma forma, então por isso nos torna iguais. Mas a gente é diferente, a gente é único, a gente tem a nossa individualidade. Então a Carla que pratica, tu não vai querer te comparar com uma pessoa que pratica há 20 anos, por exemplo, assim como eu não posso me comparar com um professor ou uma professora que dá aula há 20 anos. Então, mas ao mesmo tempo eu sou única, eu tenho a minha experiência, a minha história que me torna única, assim como tu. Então, acho que isso também é importante nesse momento a gente olhar até isso, ter esse olhar generoso com a gente mesmo, sabe? Porque às vezes a gente se cobra, não, eu quero chegar lá, eu quero conseguir, ou eu não consigo parar, não consigo meditar. Calma, às vezes a gente está só indo por um caminho que não é o nosso. Para mim, talvez seja um outro caminho, para mim, talvez seja o caminho da devoção, para mim, talvez seja o caminho da caridade, enfim, do Karma Yoga, sabe? Então, ter um olhar, assim, mais generoso. É claro que a atividade física a gente precisa, é importante a gente fazer, vamos falar sobre isso bastante. Sim, vamos falar. Queria dar oi, porque eu estou vendo aqui que várias pessoas estão nos assistindo e foram minhas colegas, são minhas amigas, inclusive tem a Mari, minha vizinha e minha colega, que trabalhou muito tempo comigo, que é fiel ali da saúde. Outra pessoa que eu sei, mas que eu não devo me comparar, mas é outra pessoa que eu tenho como parâmetro, que está sempre fazendo exercício, ginástica, está sempre em dia. Um dia, mas não é só parâmetro de comparar, mas é que, de repente, são pessoas que tu te espelha, né? Que tu pensa, quem sabe eu consiga ser um pouquinho perto do que elas são. Então, é legal, essas pessoas têm a idade da gente e estarem super saudáveis, né? Isso que é importante, que a gente vê que estão em dia, o corpício, tudo em dia também. Outra coisa que eu gostaria de que tu falasse para nós um pouquinho, que foi muito famoso, foi muito bom para Caxias, essa Semana da Yoga. O que aconteceu, o que teve, e como é que a cidade de Caxias, conservadora, italiana, estava participando dessa Semana da Yoga aí? Legal. Então, o Dia Mundial do Yoga, essa data, que é 21 de junho, acontece, se não me engano, desde 2014, 2015. Mas, como eu falei, o yoga é muito mais antigo do que isso. A gente foi criada essa data justamente porque estava se perdendo essa questão da prática do yoga, e aí, então, quiseram retomar e fazer uma data comemorativa. Então, se escolheu esse dia 21 de junho. E o ano passado, a gente fez aqui em Caxias um dia todo de atividades em comemoração ao Dia Mundial do Yoga, com práticas, né? E aí a gente tinha a ideia de fazer esse ano, esse movimento aí junto com o pessoal do Yoga Caxias, que são um grupo de professores que a gente tem aqui na cidade, que se uniu para fazer esse evento do ano passado e a gente queria fazer esse ano.
Então, em virtude da pandemia, né, e do isolamento que a gente está respeitando a quarentena, a gente não pôde fazer presencial, então, esse evento, então, surgiu a ideia de fazer uma semana de comemoração, então, ao Dia Mundial do Yoga, com lives, né, durante o dia todo, com práticas, tudo através aqui, né, desse canal aqui de comunicação que a gente tem, que é a internet, de práticas. Então, teve gente de Caxias fazendo, teve gente... Como a internet, né, é o mundo todo, a gente já não tem mais um controle quem está fazendo ou quem não está fazendo. Então, a gente teve a adesão das pessoas, a gente chamou, né, quem era aluno, quem era professores chamaram seus alunos, e depois que a gente colocou na rede, aí quem quiser participar tá tendo acesso a esse material. Então, a gente tem aí esse grupo, que é o Yoga Caxias, e eu faço parte, e a gente fez, então, essa proposta de fazer uma semana de comemoração ao Dia Mundial do Yoga através de aulas de yoga pela internet. Foi isso que aconteceu semana passada. E esse Yoga Caxias era a mesma coisa do Yoga pela Paz. Isso, Yoga pela Paz. Yoga pela Paz é o nome do evento que a gente fez no ano passado, e a gente usou para esse ano também, para comemorar o Dia Mundial do Yoga. O Yoga pela Paz é o nome do evento. Que o ano passado foi um dia, e esse ano foi uma semana. Uma semana. E a participação do caxiense, como é que foi? Eu acho que foi bem considerável, assim. As pessoas participaram, as pessoas aderiram. Bastante retorno, assim, de gente que participou. E depois fica salvo, né, Cláudia? Fica disponível, então, se você não pôde no dia, a gente deixou disponível por enquanto, você pode fazer a prática depois, né? É claro que a aula é diferente, você fazer aula com o professor, te assessorando e tudo mais, principalmente se a pessoa está iniciando. É importante ter um olhar, assim, no professor, mas algumas das práticas você pode, sim, fazer em casa, de forma segura e aproveitar os benefícios. É incrível. Foi incrível. Porque tem a Isamar Maciel aqui, colocou que ela participou, né, de forma virtual, ela achou ótimo, né, em casas diferentes linhas de yoga, legal, eu acho que é outra forma da gente conhecer, né, porque tem muitas casas em Caxias começando com muitas coisas diferentes, até o ponto da gente conseguir se apossar de todo esse conhecimento que está surgindo aí, eu acho isso muito bom, né? Que estamos saindo um pouco daquele foco pequeno de visão simples, né? Então, dentro disso, eu também gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a questão de como a yoga trabalha. Eu sei que tu deu uma pincelada, mas eu queria que desse uma aprofundada do autoconhecimento. Como é que é yoga? É yoga ou é yoga? Eu nunca sei se eu digo yoga ou digo yoga. O jeito certo é yoga. Yoga, é. É porque a gente aportuguesou, né? E aí acaba falando yoga. Mas o certo, o correto é yoga. Mas tudo bem, se você falar yoga, hoje eu já não corrijo mais as pessoas. Mas antes, quando as pessoas falavam yoga, o yoga, mas hoje não, tudo bem. A gente, né, entende, aceita, é a mesma coisa. Que tu falasse um pouquinho do autoconhecimento, que isso como a gente fica muito, como tu falou, voltado para fora, né? A gente, obviamente, esquece a nós mesmos, né? Então, de como a yoga pode contribuir com esse autoconhecimento que é fundamental. Exatamente, a gente estava olhando para fora e agora, esse momento, a gente vai olhar para dentro. A gente começa no Hatha Yoga com as posturas físicas, né? Que, na verdade, o que aconteceria? Prepararia o nosso corpo para a gente ficar numa postura de meditação para que a gente pudesse meditar e não sentir dor. Porque hoje você vê assim, você ficar, às vezes, com a postura correta, né? Alinhado lá, desde a base até o topo da sua cabeça, pode ser que você sinta muito desconforto e você não consiga, o que a gente chama de entrar em estado meditativo ou meditar.
Então, os asanas, as posturas, preparariam a gente para a gente poder ficar sentado. E aí, nesse momento que você estaria sentado, você estaria de olhos fechados, você estaria concentrado, enfim, concentrada, a gente começaria a observar o que se passa dentro da nossa mente. E aí a gente começaria a se observar. Mesmo nas posturas físicas, você já começa a se observar, né? Até onde você pode ir, né? Aqui você às vezes achava que você não conseguia, você pode mais, né? É bem esse olhar de, tipo, a gente trabalha a consciência corporal, então você está se conscientizando de quem você está se conscientizando. Na verdade, a gente não é um corpo, né? A gente possui um corpo. E nós não somos nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções. Então, a gente conseguiria deslocar esse olhar e observar agora quem a gente é. Entende? Então, isso, a meditação, os pranayamas, as posturas físicas, nos ajudariam a gente se observar. Então, agora, o autoconhecimento é isso, a gente se observar, ver quem a gente é, ver quem a gente não é. Então, seria mais a partir de tudo isso que eu falei, a gente vai conseguir se olhar. E eu tenho um exemplo que isso aconteceu comigo recentemente, aí, depois que eu estou fazendo curso de meditação, né? E aí a minha professora falou, é exatamente isso, daí então já posso dizer que estou conseguindo me observar, não que não me conheça ainda, mas eu já estou conseguindo deslocar e me observar. O ano passado, quem é meu aluno, minha aluna, já contei essa história, vai lembrar. Eu perdi meu celular lá em Florianópolis. E eu tava no meio da viagem, imagina, tu perder teu celular, que hoje em dia a gente faz tudo por aqui, né, pelo celular. E aí eu tava prestes, assim, a entrar naquele desespero, sentar na calçada, assim, e chorar, e começar a chorar, e me desesperar, e ficar com raiva, e todas aquelas emoções que a gente dá vazão, né? Você não, eu, né? Eu ainda dou vazão para essas coisas, eventualmente ainda dou vazão. E aí, nesse momento, eu consegui me observar, assim, e me veio em questão de segundos, porque é muito rápido, aquele momento que a gente para e consegue se observar. Você vai mesmo fazer isso, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Imagina se você se olhasse fazendo isso, entrando em desespero, tendo essa ação que você está cogitando fazer. O que você falaria para você mesma? Não adianta nada. E aí, na hora, eu consegui, assim, me desidentificar daquilo. Não, eu não sou essa raiva, esse sentimento que eu tô deixando tomar conta de mim. Eu não vou entrar nessa. E aí eu consegui me controlar, e aí eu consegui me manter. Não adianta nada. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu perdi meu celular, entrei em contato com o Uber, entrei em contato com... Porque eu perdi meu celular no Uber, olha que legal. Cuidem do celular de vocês quando vocês viajarem. Não deixem no Uber. Isso também, né? Eu não estava em estado de, eu não estava concentrada, né? Eu estava distraída e, deixei que isso acontecesse. Mas tudo bem, enfim, coisas da vida. Mas é bem esse olhar da gente conseguir, tipo, sabe? Se olhar e se observar. Então, e não se identificar com essa raiva, com essa emoção, com essa coisa que eu quase ia dar vazão dentro de mim. Então, não é que eu seja assim, o autoconhecimento, eu sou uma pessoa raivosa. Não, eu não sou a minha emoção, eu não sou a raiva. Eu vou conseguir olhar fora disso. Então, isso, as práticas, esse treino, que a gente, dá para dizer treino, que a gente faz nas aulas, nos treina para que a gente consiga, nessas situações da vida, saber como reagir. Isso também é autoconhecimento. Como eu vou reagir, por exemplo, agora nesse período da pandemia? Eu vou entrar em desespero. Bem, talvez a gente se desespere em alguns momentos, mas o que você vai fazer depois que você entrou no desespero? Né? Como você vai lidar com essa emoção que você está deixando, que você está dando vazão? Então, é a gente fazer essa parada, desloca o olhar, se observa, tá? Como eu vou agir a partir de agora? E aí, a gente vai, aos poucos, conseguindo não mais reagir, mas agir. Que isso também está ligado com a gente se conhecer, como a gente vai reagir, como a gente vai agir. Né? Se acontece, se eu te perguntar agora, se tu perder o teu celular, o que tu vai fazer? Eu fico assim, olha, como eu tenho muita coisa, assim, é o óculos, é a lente de contato, né? Tu fica acumulando o celular, agora tem a máscara, né? Então, a gente tem um monte de coisa. Então, já me aconteceu de, por exemplo, chegar em casa, procurar o celular na bolsa, ele não tá.
realmente. A gente fica nervoso, fico nervosa, fico atacada, fico andando para lá e para cá, me olhando agora de fora. Não adianta nada, né? O que eu percebo que funciona é realmente isso, é sentar e pensar onde é que eu fui, né? A última vez que eu vi o celular, que último momento eu usei ele, né? E daí começa a dar um desespero na gente. Então, tem realmente, nós temos que trabalhar isso, trabalhar as nossas emoções, as nossas reações, que às vezes elas não vão dar em nada, só em prejuízo nas coisas. Como tu falou, eu até tenho receio de olhar algumas reações minhas de fora, porque de repente vou ter um surto pelo tipo de reação que eu tive, dizer, meu Deus, mas como é que eu fiz aquilo? Eu vou te contar uma história também. Uma vez, eu estou aqui em casa, né? E é bem aqui do lado, o vizinho estava construindo a casa, construiu uma parede, e ele demorou para construir outra parede, e a parede caiu em cima da minha casa. Um dia de vento. E essa parede que caiu em cima da minha casa, ela caiu em cima da caixa d'água, e a caixa d'água quebrou, e na sacada da minha casa parecia assim que tinha uma cascata. A água começou a correr por todos os lugares, pelas lâmpadas, pelas luzes, pelas escadas, por tudo. Era não sei quantos mil litros era. Eu e o meu marido, nós ficávamos andando pela casa. Em vez de fazer alguma coisa, a gente ficava andando para lá e para cá pela casa, vendo a água jorrando, entende? Então, eu fico, e até que eu tive a reação, vou ligar para os bombeiros para virem nos ajudar, para ver o que fazer para os parentes, para os vizinhos, para os conhecidos, foi o que eu fiz. Mas nesse meio tempo, o que a gente fez? É uma situação completamente inusitada, né? 2.000 litros jorrando pela tua casa. Aí, quando a gente abriu a janela, todos os vizinhos, graças a Deus, estavam na frente e nos ajudaram também, né? Então, o que tu faz numa situação dessas, num momento desse? Tu entra em desespero, tu não sabe exatamente o que fazer, e o teu desespero demora a tomar uma reação, né? Então, ainda bem que tinha os vizinhos, eles usaram todo meio do bom senso, nos ajudaram, um monte de gente nos ajudou. Então, nós conseguimos superar isso, graças a Deus, né? Deu tudo certo, mas a reação da gente inusitada nesses momentos difíceis é algo que a gente tem que trabalhar mesmo, né? Tem que tomar ações. Nós também, como professoras, muitas vezes a gente se depara com situações que tu tem que tomar uma ação, tem que fazer uma reação momentânea, né? Não tem que se deixar abater pelo desespero. Então, a prática faz com que a gente consiga se mover de uma forma melhor, né? A Ângela Biazuz colocou aqui, principalmente depois dos 50, lente, óculos, máscara, é bem isso. Olha, eu saio de casa, eu volto, porque assim, eu já voltei 3, 4 vezes que eu estou saindo sem máscara, e eu volto, e sem nenhuma máscara dentro da bolsa, nada, em lugar nenhum. Volta para casa pegar máscara. Antes eu voltava porque esqueci o óculos, esqueci o celular, quando era professora, esqueci o estojo, por exemplo, eu não podia ir para a escola sem o estojo, Deus que me perdoe, né? Então, e agora tem todo esse arsenal. Isso que tu tá falando, Cláudia, me lembra uma outra situação que acontece muito também, que o porquê que muitas vezes a gente esquece as coisas ou não lembra das coisas. Por exemplo, você vai falar com alguém assim, eu me esqueci, nossa, desculpa, eu me esqueci, né? Você lembra assim, ou às vezes, se eu te perguntar o que você comeu no almoço na segunda-feira, ou até ontem, você não vai lembrar, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando está acontecendo a ação, a gente não está focado, a gente não está com atenção plena naquilo. Isso a gente também vai falar no yoga. Yoga é concentração no que a gente estiver fazendo. Então, a gente trabalha o corpo, a gente vai sentir, eu sempre falo, e os professores, em geral, a gente fala, sente, né, a força que você está fazendo, sente os pés no chão, sente o teu corpo, traz a atenção para você nesse momento. Então, daí alguma pessoa fala assim, eu me esqueci, ou enfim, né, a gente se esquece. Ok, é uma coisa que pode acontecer.
Mas o que eu quero dizer com isso? A gente não estava concentrado quando aconteceu a coisa. Então, se eu te falar alguma coisa aqui, se você estiver pensando, o que vai fazer depois, ou o que aconteceu ontem, você não vai gravar. É isso que eu quero dizer, você não vai gravar, você não vai registrar aquilo que a gente está conversando aqui, por exemplo, ou alguma outra, ou o que você comeu, ou que alguém te deu algum recado no início da manhã, porque você não estava concentrado naquele momento que aconteceu a situação. Então, por quê? Isso muito mais ainda que a gente tem muito mais coisa na cabeça agora nesse momento, né? É tanta informação chegando, tanta coisa chegando, que a gente não consegue dar conta de tudo. A gente não consegue mesmo. Então, é justamente quando estiver com alguém, e tem até uma frase que fala assim, né? O maior presente que você pode dar para alguém é a presença. Então, isso a gente vai trabalhar no yoga de estado de presença. Observa a tua respiração, observa o teu corpo, né? Observa como você está se sentindo aqui nesse momento. Tá, estou concentrada, observa o meu corpo. E a gente levar isso para o nosso dia a dia. A gente está comendo, a gente mastiga, né? Mastiga é uma coisa que a gente fala para as crianças, mastiga, mas para a gente também lembrar, não, mastiga é o que tu está comendo. Claro, tem gente que tem gente que faz tudo certinho, é um ritual, mas em geral o que acontece? A gente enfia a comida na boca, assim, às vezes nem tá olhando, né? Da mesma coisa que se fala, os chineses, os budistas falam muito isso, né? Enquanto você estiver lavando os pratos, lava os pratos. Né? Enquanto você estiver tomando banho, toma banho. Quando você estiver arrumando a cama, arruma a cama. Então, estar nesse estado de presença, a gente vai estar muito mais concentradas. Quando acontecer as coisas, a gente vai poder, o que eu falei antes, ter a ação e não a reação, que é o mais importante, é a gente agir e lembrar e gravar e poder interagir com as pessoas de uma forma mais plena, porque hoje em dia a gente está confinado, a gente está em isolamento, a gente não pode, a princípio a gente, né, tá afastado, claro, em casa tem situações que as pessoas não têm como, elas têm que sair de casa, então é um pouco diferente. Mas essa semana mesmo, eu fui num velório da mãe de uma amiga minha, e aí eu encontrei as minhas outras amigas, e a gente ficou naquela situação, pode abraçar, não pode abraçar, sabe, tipo aquela coisa que a gente tá em distanciamento, né, e olha o valor até do abraço, que muitas vezes a gente não tinha mais, né, aquela ligação com o abraço, a gente tá tendo o cuidado agora de, poxa, como é importante, né, quando você tá com alguém, esteja com alguém, né, e isso vai ser quando a gente sair desse período, como vai ser esse período de isolamento, como vai ser quando a gente voltar? Então agora eu vou poder abraçar, vou poder, sabe, tipo, será que essa pessoa tá contaminada? Será que eu vou me contaminar? Então, o valor das coisas a gente também vai diferenciar depois desse período. Uhum. Olha, eu lembra quando eu fazia nas aulas eu colocava, eu acho que eu tenho déficit de atenção, lembra que eu te colocava isso? Porque o meu problema é bem esse, eu faço uma coisa, pensando numa outra, e fazendo outra, e imaginando outra, e aí o que acontece? Eu derrubo as coisas, quebro, né? Por quê? Porque faço muito trabalhada. O meu marido sempre diz, faz com calma, presta atenção nas coisas que tu faz. Mas a gente faz com pressa, com correria, né? Mesmo nesses períodos que a gente está de pandemia, que poderia estar mais calmo, não, eu continuo agindo dessa mesma forma, né? Fazendo tudo rápido, sem penso, que a gente diz. Eu realmente preciso retornar. Eu vejo conversando com você que eu preciso retornar para a yoga, porque tem uma série de coisas que eu preciso trabalhar em mim, mesmo com a idade que eu tenho, né? As pessoas pensam, mas eu sou muito velha para praticar yoga agora. Imagina se eu vou conseguir ficar com aquela postura, né, com a idade que eu tenho. Então, eu gostaria também que tu falasse sobre isso, a idade e a yoga e a postura. Tu já falou antes que eu não posso me comparar, né, com as colegas que estão há bastante tempo. Mas tem algumas posturas da yoga que eu não consigo fazer. Será que algum dia eu vou conseguir fazer? Então, a gente
algumas coisas, várias coisas a gente pode tirar disso tudo que tu falou. Mas o que acontece? O yoga é para todo mundo, independente da idade, independente da condição, independente de como a pessoa tiver, ela pode fazer yoga. E aí vai adaptar, as posturas vão ser adaptadas para aquele alcance dela. E com o tempo ela vai explorando essa mobilidade, ela vai trabalhando esse equilíbrio, ela vai trabalhando essa força, mas yoga também é disciplina, constância no que tu faz. Então tu precisa ter essa constância de tu fazer todo dia, fazer, ou melhor, toda semana, ou de fazer a cada 15 dias, você vai ter um alcance maior quanto mais vezes você conseguir manter a sua prática. Então, a tua mobilidade está reduzida, claro, a gente tem o desgaste natural do nosso corpo, né? Com o tempo vai diminuindo a mobilidade, o colágeno também entre as articulações diminui, a gente pode ser que mais fica mais rígido, ou algumas pessoas fica mais duro, né? Parece que está travado, mas isso com o tempo a gente vai conseguindo se soltar, vai conseguir trabalhar essa mobilidade. E lembrando que a gente trabalha o corpo para atingir a nossa mente. Tá? Atingir a nossa mente. E a gente, se você pensa assim, eu tô velha, né? Não pensa desse jeito, porque lembra que eu falei lá no começo que a gente não é o nosso corpo? Sim. Então, você pode ser que você tenha muito mais idade do que você tem. E você está se identificando com esse corpo que você tem. Mas você pode ter um espírito jovial. E aí você se sentir muito mais disposta, muito mais, tipo, esse corpo não está acompanhando, talvez, o seu espírito somente. Então, também, é claro, isso é um pouco difícil, mas desassociar, né, a gente do nosso corpo. Mas, é claro, a nossa casa, o nosso templo, a gente precisa cuidar, porque é através do nosso corpo que a gente vai evoluir, né, encarnados, como a gente está aqui, como a gente diz, vivendo essa experiência material. Então, é importante que a gente cuide do nosso corpo, mas a gente respeite as nossas limitações na medida que a gente vai trabalhando as práticas, trabalhando o yoga ou as atividades físicas, porque se a gente desgasta muito, isso também pode nos prejudicar, né? A gente pode acontecer alguma lesão, alguma coisa assim, e querer ir além, e lembra que o yoga não, o yoga a gente vai parado, observando consciência corporal do quanto a gente pode ir. Então, a gente vai sempre, assim, respeitando muito a individualidade. Lembra que eu falei, cada um é único, a gente é igual na diferença? Pode ser que uma pessoa tenha mais mobilidade, uma pessoa que tenha mais força. A gente tem aí a gente tem um universo, né, que é o nosso corpo, que está acontecendo aqui, várias coisas acontecendo. Eu sempre uso esse exemplo porque me marcou muito. Se a gente for comparar nossa existência com o mundo, né, a gente é nada, praticamente assim, é nada, é uma célula dentro desse universo, né, que é o mundo, que é o sistema e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar para a gente mesmo, olha como é que é complexa essa célula. Olha como é que tem, tipo, sistemas acontecendo ao mesmo tempo, e quando eu estou falando aqui, o meu sistema digestivo está digerindo o almoço, a minha respiração está continuando, meu cérebro e as conexões estão acontecendo, eu estou mobilizando meus braços, olha como é complexo todo esse sistema, que a gente também tem que dar valor para o nosso corpo, não vamos totalmente desapegar agora do corpo, não preciso mais falar, não é isso, mas a gente cuidar para que o nosso corpo é um instrumento para a gente evoluir. Então, a gente vai trabalhar o nosso corpo para que a gente consiga atingir a nossa mente, para que a gente consiga, então, se liberar e atingir o samadhi ou atingir a iluminação. Mas isso é tempo, que nem eu falei, isso é tempo, isso leva tempo. Mas não desistir. Mesmo o professor Hermógenes, que até falo bastante nas aulas, quem pratica já deve ter ouvido falar, que é um dos pioneiros aqui do yoga no Brasil. Ele começou a praticar, se não me engano, acho que ele tinha 50 anos, se não me engano. 40 anos, entre 40 e 50 anos. E ele escreveu livros e obras que a gente usa até hoje no yoga. Então, ele foi um dos pioneiros e começou com essa idade. Né, e fazia coisas e até o final ali ele teve uma certa debilidade que aconteceu com ele, mas até antes disso ele estava praticando, com 80 e poucos anos. Então, como é que se explica isso? Sabe? Então, ele sempre dizia isso, é passinho de bebê. Quando a gente aprendeu a caminhar, quantas vezes a gente caiu até a gente conseguir ficar em pé e caminhar? Se a gente tivesse desistido lá no começo, a gente não teria conseguido. Sei que é um número grande, assim, sei lá, umas 300 vezes, 400 vezes, até tu conseguir
avançar e caminhar. Então, a gente pensa nesse tempo das coisas, né? O tempo que a gente tem, o tempo que as coisas vão levando para que a gente consiga. Então, é paciência também, né? É não ter pressa, porque tudo tem o seu tempo, e o que a gente vive muito hoje, as questões de ansiedade, né? E até tu falou ali que você tá sempre pensando em alguma coisa, pensando no, né, querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo. O que é a ansiedade? É aquela preocupação com alguma coisa, ou um medo, né, alguma ameaça que a gente pode ter, então a gente já começa, e o nosso corpo já começa a trabalhar. Já começa a trabalhar, o cérebro manda né, aquelas substâncias químicas para o corpo, o que pode dar muitas vezes? Taquicardia, né, as pessoas têm suor frio, as pessoas que têm ansiedade, já virou físico, né, a reação. Então, como trabalhar com tudo isso para que a gente consiga, não, calma, observa, lembra, respira. O recurso para quem está tem essas crises e está tendo, é a nossa parada, é fazer a respiração, é trazer a atenção de volta, é se observar muito. O Deepak Chopra, que é um médico, ele fala sobre isso. Conversa com aquilo que tu está sentindo. Faz sentido? É real? Né? Você vai deixar tomar conta? Então, tem vários recursos que a gente tem, que a gente pode usar para a gente conseguir, então, passar com mais calma, mais tranquilidade, ter mais saúde física, saúde mental, o nosso corpo reagir, agir, né? A gente está falando muito hoje de ação, agir de uma melhor forma, com mais saúde, né, com mais longevidade, e aceitar que também, se talvez seja o nosso momento da gente se despedir desse mundinho aqui, não se apegar. Não sei se a gente vai falar sobre isso também, sobre apego, né? Que você tinha me comentado para a gente falar também sobre o desapego. Não se apegar, deixa aí, agora vou para um outro estágio da minha consciência, do meu ser, tudo mais. Então, é ver que a gente dei uma volta, mas acho que consegui minimamente aí te esclarecer um pouquinho sobre isso. Cada um tem seu tempo, é para todos, e não tem restrição se a pessoa tiver alguma restrição. Então, ela vai um pouco mais suave, ela vai um pouco mais lenta. Mas isso não significa que ela não possa praticar. Mais ou menos Bem isso. legal. E queria, antes, nós estamos quase no finalzinho da nossa live hoje, que tu falasse um pouquinho mais do desapego. O Para desapego nós, é uma coisa, né? orientais, o desapego é difícil. É difícil, né? A gente, até meio comum essa expressão assim, né? Que a gente fala assim, ai, desapega daquela pessoa, né? Quando termina o relacionamento, por exemplo. Ai, tu tá muito apegado a essa pessoa, desapega. Ou tem alguma coisa, algum móvel antigo, alguma coisa em casa assim, ai, tu tá apegado a esse móvel, esse enfim. E a gente tem o conceito de desapego no yoga, tanto no Bhagavad Gita, que é aquele livro primeiro que eu falei lá no começo da conversa, quanto nos Yoga Sutras. Então, a gente vai falar mais ou menos nessa linha. Aquilo que se tu sofre quando tu perde alguma coisa, significa que tu tá apegado a ela. Então, as coisas, na verdade, elas não nos pertencem. A gente, como é que posso dizer assim? Elas estão a nosso serviço. O que acontece é que muitas vezes a gente é servo dessas coisas. E é o que aconteceu comigo lá quando eu perdi meu celular. Né? E quando a gente não, na verdade não me pertencia, estava comigo, e aí se eu sofro porque eu perdi ele, eu estou apegada ao meu celular. Então, tanto o resultado nas nossas ações, tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins, que a gente não tenha o apego disso, porque elas vão passar e é tudo passageiro. E o yoga fala sobre isso, não se apegue aos resultados, mesmo quando a gente está trabalhando os asanas. Ah, nossa, consegui fazer esse asana agora, daí tu já se apega àquele asana difícil que tu conseguiu fazer. Não, eu já sou assim. Aí no outro dia, pode ser que teu corpo esteja mais duro, você tenha, tipo, se esforçado demais e tu não consiga. E daí tu vai sofrer porque, não, eu tinha conseguido fazer aquela postura lá atrás. E agora eu não consigo mais. Porque a gente vê que nada nos pertence. É nesse sentido da gente lidar com as coisas de uma forma mais assim, como é que posso dizer assim, sem tanto pertencimento no sentido de sofrimento caso a gente perca essa coisa. Entende? É mais nesse sentido. A gente precisa das coisas, claro, a gente vive num mundo material, a gente precisa das coisas para viver, mas que a gente não sofra
com essas coisas, com falta ou com o excesso, enfim. Tá mais ou menos isso que a gente pode falar sobre. Tem muito mais coisas, né? Tem muito mais coisas que a gente poderia falar, mas em linhas gerais seria isso, não sofrer com as coisas, seja o resultado, seja com as coisas, se a gente perde, né? Enfim, as coisas sejam boas ou as ruins. Até no exemplo da meditação, né? E a gente ia fazer um exercício agora, não sei se vai dar tempo, né? A gente está encerrando. Mas é um resultado daquilo. Você está com uma sensação tão boa, você se apega àquilo. E aí, se você não sente de novo, você sofre porque você não sentiu de novo. Entende? Então, é sutil, mas ao mesmo tempo é relevante a gente pensar sobre isso. Poxa, eu estou me apegando até às coisas boas. Claro, a gente se apega às coisas boas, a gente se apega às coisas ruins. A gente vive nesse mundo material, a gente está sujeito a todas as influências que nos acontecem. Então, é perceber as coisas com um olhar mais de distanciamento, que eu falei lá no começo, se distancia das coisas. Poxa, eu não sou as coisas, eu não preciso claro, eu preciso, mas se eu perder, eu não vou sofrer a ponto de, tipo, né, ter aquele desespero, aquela coisa toda. A Renata disse que pode me escutar, já ficou mais calma. Ai, Renata, um beijo para ti. E o desapego, então, mas não tem um exercício, é a respiração que vai te auxiliar nesse processo de desapego? Você chegou num ponto importante. Na verdade, é tipo tudo isso que a gente faz, Cláudia. É tudo isso que a gente faz. Tudo isso que a gente faz. Entende? É tudo isso que a gente tá praticando. Porque lembra que começa lá nos asanas, nas práticas? Eu consegui me observar meu corpo e perceber o quanto eu consigo ir, não me apegar àquilo ali. Não, eu consigo ir até aqui. Eu consigo ir antes. É um treino, é como se fosse um treino que você vai fazer. Porque não é de uma hora para outra, desapeguei, pronto. Né? Que nem o exemplo ali da minha amiga, que a mãe dela faleceu. Desapega da tua mãe. Não é assim, não é? Agora eu vou respirar profundo. Esqueci, minha mãe morreu. Não é assim. É muito mais complexo e muito mais amplo esse conceito. Mas que a gente possa, então, como é que eu vou dizer assim, valorizar o convívio que eu tive com a minha mãe, os ensinamentos que eu tive com a minha mãe, né? Mas eu vou sofrer com a ausência dela, isso sim. Mas eu vou deixar que ela viva uma outra vida agora que ela se preparou para ir, entendeu? Então, seria um momento, assim, é uma prática, é como se fosse um exercício que a gente faz nas aulas de desapego do resultado da tua ação. E aí, então, você vai conseguir, com o tempo, ir soltando as coisas e percebendo, cara, isso não me pertence, isso nem o nosso corpo, a gente é dono, sabe? A gente não tem o controle sobre as coisas aqui, por exemplo, o controle da internet, se acontecer de cair essa conexão, o que a gente vai fazer? Eu não tenho controle. Me dá um ataque. Mas não tem o controle sobre isso? É isso que eu quero dizer, entende? A gente não tem controle das coisas. E a gente se apega, a gente sofre. Então, a prática vai nos preparar para que a gente consiga, então, tentar estabilizar a nossa mente, né, estarmos concentradas para agir de uma forma mais consciente. Lembra que eu falei lá no começo, yoga é a união, né, essa consciência da gente, a consciência, né, do que a gente é, do que a gente não é. A consciência é a união com o todo, com a gente mesmo, e tudo mais nessa linha aí. É só o tempo para desapegar, é verdade. A gente é um exercício. Não é assim, agora não me apego mais às coisas. Eu fiquei triste que eu perdi meu celular, mas eu tinha o que fazer? Não, vou trabalhar, vou juntar dinheiro e vou comprar outro celular. Inclusive, estou pagando esse celular de volta? Não. Sumiu, desapareceu, então. Desapareceu. E aí eu vou sofrer? Até que ponto esse sofrimento vai me prejudicar para eu não conseguir viver o restante da vida? E isso, o celular, é uma coisa simples, né? Não é tão simples se fosse uma coisa menor, mas a gente pode levar para os outros aspectos da nossa vida, né? Então, eu vou sofrer, mas eu vou continuar a minha vida, vou trabalhar aquilo ali, pronto, passo para próximo ensinamento. Enquanto a gente não aprender, a gente vai ter sempre de volta esse ensinamento. Vai sempre nos trazer de volta para mostrar
o que você precisa aprender com aquilo? Então, vai te trazer de volta. Para algumas pessoas, são mais desapegadas mesmo, sabe? E para elas isso não é um problema, e elas conseguem viver com pouco, por exemplo, mas algumas outras pessoas. Mas, em compensação, ela pode ter que desenvolver uma outra habilidade, que a gente não imagina qual seja. Entende? Então, são várias situações e coisas que a gente vai vivendo, que cada um lembra da individualidade que a gente é, para a gente não se comparar com os outros, e trabalhar o que está ao nosso alcance. Então, volto a falar sobre isso. Eu achei bem legal o que a Maraísa falou, né? Somos eternos aprendizes e a yoga é um caminho para que possamos evoluir. Isso é, no meu entender, o fundamental. Um caminho para que possamos evoluir. Não saber que nós nunca estamos prontos. E a gente acredita que está sempre se preparando para estar pronto, né? É uma contradição que a gente vive. E também, quanto professora de história, porque eu também sou professora de história, o professor de história é muito apegado às coisas. As coisas, porque elas têm memória, né? E as coisas têm memória, elas têm história, e se eu vou me desfazer delas, me parece assim que eu vou perder um pedaço dessa história. Então, uma coisa que eu estou trabalhando comigo é que se eu passar esse objeto, essa coisa que para mim é tão importante, para uma outra pessoa, ela também vai ser importante para outra pessoa. Eu vou estar passando para outra pessoa uma coisa que é importante para mim, que foi importante, e que agora ela tem que ser importante para outra pessoa. Né? Tipo, móveis da família, coisas da família, tem gente que vira acumulador por causa disso, ó, porque não consegue se desapegar, porque tudo tem uma história, pertenceu a alguém ou alguma coisa. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, de dizer, olha, que bom que isso era importante para mim, eu gostava muito, e agora vai ser importante para outra pessoa. Eu vou passar adiante, porque eu vou classificar outras coisas importantes. Ai, achei isso, olha, maravilhoso. É que nem o que aconteceu ali na tua casa, tu deve ter perdido algumas coisas, né? Um monte. Mas, na realidade, o que importa é que os vizinhos que vieram morar aqui do lado são maravilhosos. Então, é isso que é importante. Eu adoro esses vizinhos. Entende? Ótimo, então, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente vê o quanto é legal essas pessoas estarem do nosso lado. E eles são pessoas maravilhosas que a gente ama muito. Né? Então, exatamente. valeu. Tu pode ter tantas coisas e daí tu perdeu um monte de coisa. E o que adiantou todo aquele apego que tu tinha com aquelas coisas? Tu perdeu de uma hora para outra, tu nem conseguiu dar um tchau para essas coisas, desfazer, como tu disse, né? Desfazer daquilo. Porque isso também é relacionado com essa brevidade da vida. A gente tá aqui, daqui um pouco a gente não tá mais, e aí? É claro, eu acho que tem coisas que a gente tá, eu tenho esse caderno aqui, que ele é meu e tal, eu sou apegada às minhas anotações. Mas se acontecer de um dia eu perder esse caderno, tudo bem, eu vou ficar triste, mas eu vou fazer outro caderno, vou fazer outras anotações. Claro que tem coisas que a gente fica assim, tipo, se apega mesmo à coisa. Eu acho que tem que ter um certo distanciamento muitas vezes. Não, isso é bom, é importante, eu gosto, me traz lembranças boas, mas não ficar triste, sabe? Não ficar, tipo, sofrendo com aquilo se por acaso você perdeu, se por acaso você deixar de ter isso em algum momento. É claro que a gente é uma coisa que nem todo mundo tá falando ali, é um processo lento. Mas se acontecer, a gente saiba como lidar com isso, como agir. Lembra que eu falei, como agir e não reagir. Bom, Maísa, infelizmente o nosso tempo já encerrou. Eu gostaria de agradecer. Chegou no final. Eu gostaria de te agradecer a tua disponibilidade, a pessoa maravilhosa que tu é, e as coisas maravilhosas que tu consegue transmitir e passar para a gente, e graças a Deus que tu estás conosco no Sindicerve. A gente espera que tu continue, quando passar tudo isso, tu continue conosco lá, e que a gente tenha cada vez mais, que nós possamos cada vez mais ajudar as pessoas, os aposentados, tendo aulas com você, que a gente possa conseguir atingir também, chegar perto da tua calma, da tua tranquilidade.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o yoga, né? Que eu vejo que é uma das coisas que mais me ajudou para mim na minha vida, e eu sempre tenho muito isso, e desde as primeiras vezes que eu pratiquei, eu tinha muito isso assim, as pessoas precisam fazer yoga. Os problemas delas vão se resolver com yoga. E era uma coisa que eu sinto para mim e eu sei que faz bem. Então, de alguma forma, eu amo dar aula e eu quero muito que as pessoas façam aula, independente de onde elas fizerem. Se elas fizerem comigo, ótimo, vou estar muito feliz. Se elas fizerem no sindicato, onde elas fizerem, vai ser muito bom. A prática vai trazer benefício independente de com quem ela fizer, enfim. E a gente está continuando, eu já falei, não sei se você lembra, mas a gente está com as aulas online, né, comigo também. A gente está aí há 3 meses já, Cláudia, que a gente está com as aulas online. Então, eu vejo que está ajudando não só o pessoal que está fazendo aula comigo, mas também está me ajudando muito. Porque em casa mesmo, às vezes a gente vê, o que a gente faz em casa? É tanta coisa, e às vezes a gente passou o dia, o que eu fiz? Sabe? Tipo, aquela coisa, tipo, o que eu fiz? Então, eu dei aula, e esse dia que eu dei aula, e esse momento preenche muito a minha vida. Então, eu sou muito grata, porque eu comecei também, não sei se você sabe, mas eu comecei como professora também ali no sindicato, né? Isso lá, esse já é o 6º ano. Então, eu fico muito feliz de ter pessoas que estão desde o começo comigo, né? Tipo, acompanhando esse processo de não só tipo, evolução da pessoa, mas eu vejo como a minha evolução também como professora. E às vezes pode parecer que eu estou transmitindo calma, mas às vezes a calma minha aqui dentro, né, tá um turbilhão de emoções, mas eu vejo que a calma que eu passo também tá dentro da calma. Essa paz, o que eu quero dizer é que também está dentro de ti, sabe? Tu pode acessar. Essa paz está dentro de mim, assim como tá. E eu já falei isso também com as minhas alunas, com os meus alunos, quem faz aula comigo, está dentro da gente. A gente só precisa acessar, ter esse olhar para dentro, né? Fazer essa parada, e isso tudo que o yoga nos proporciona, seja através dos asanas, seja através da respiração, seja através da meditação, seja através dessas práticas que ao longo da vida a gente vai fazendo. Até queria ter falado, acabei não falando, mas a gente também tem os preceitos, né, como o mais conhecido, que é a não violência, que é o que o Mahatma Gandhi ficou conhecido na Índia, né, que é a gente não ser violento, porque a gente reconhece o outro também como ser divino, então, que a gente também então é como se a gente estivesse fazendo mal para a gente mesmo. Então, ele fala dessa não violência, o não reagir com violência. Então, a gente pode também, claro, não estou praticando asanas, mas você está sendo uma pessoa verdadeira, você está sendo uma pessoa não violenta, você está sendo uma pessoa que, enfim, consegue se desapegar, né? Se você consegue não acumular as coisas, não desperdiçar energia, né? Não roubar, tem os preceitos que a gente fala dentro do yoga. Então, você já vai estar praticando yoga, sabe? É isso, é um universo aí muito vasto, como eu comecei falando, um universo muito vasto, um conhecimento muito rico e ao mesmo tempo complexo, mas ao mesmo tempo simples, né? Se a gente conseguir acessar, e a gente vai ter aí sentir os benefícios dessa prática, e como o pessoal ali está falando também. Que bom, Olha, então. Tem gente que vai dizer que vai começar 2 vezes na semana, ó. Ó, valeu a pena aí, ó. É isso que é importante. É importante, eu queria agradecer também a participação das pessoas, do pessoal do Sindicerv, né? Que participaram, colocaram suas ideias, e tu viu que todo mundo te elogiou. Então, não é uma questão assim, é porque tu merece mesmo esses elogios. Lembra que eu não posso me apegar aos elogios, né? Porque depois que acontece alguma coisa, eu vou sofrer. Então, eu tenho que me distanciar. Não, agradeço, obrigada, mas não me apego. Vou tentar fazer o exercício aí de me desapegar do elogio também. Mas eu fico muito feliz e muito grata, porque é um trabalho que eu desenvolvo com muito amor e muito carinho mesmo. É uma coisa que eu sinto muito feliz em estar podendo desenvolver esse trabalho. Que bom. Então, eu queria agradecer a todo mundo, a ti. Você é muito comunicativa, também consegue transmitir, eu acho, de forma muito clara aquilo que tu pensa, porque eu acho que está dentro de ti, né? Consegue passar essa luz que tu tem
consegue transmitir essa luz para a gente. Então, queria te agradecer e agradecer a todas as pessoas que participaram e lembrar que a cada 15 dias nós vamos fazer lives também, e tu também está convidada, Maísa, a participar de todas elas. Obrigada. E todas elas é questão da saúde, para passar esse período de forma mais saudável e de forma mais legal. Obrigado a todas e a todos. Até daqui a 15 dias, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Amanhã. E agora, eu encerro aqui.